Bom, boa tarde, pessoal que está nos acompanhando para mais esse nosso bate-papo online, que o IDEC está promovendo, mais uma vez, o primeiro desse ano, e agradecer a participação das pessoas. E hoje, o nosso tema, com a especialista aqui do IDEC, a advogada Joana Cruz, a gente vai tratar de plano de saúde. Principalmente as dicas e principais orientações para quem quer contratar um plano de saúde, os cuidados, os direitos, os seus deveres. Nós recebemos aqui, previamente, as perguntas de várias pessoas que dirigiram aqui para a nossa equipe técnica aqui, e então orientamos a exposição, a Joana vai falar um pouco de cada um desses assuntos, com base nas perguntas que respondemos. Mas quem estiver nos acompanhando ao vivo e puder, pelo canal do próprio Gmail, enviar perguntas, a gente pode tentar, caso elas não estejam contempladas, responder elas diretamente. Então, a gente já vai começar. Joana, a gente vai dividir aqui o nosso bate-papo, né, em mais ou menos 2 blocos, grandes blocos. O primeiro bloco seria um bloco em que a Joana vai expor as principais dicas na hora de contratar. E no segundo bloco vai falar dos direitos e deveres, enfim, em relação do consumidor em relação aos planos de saúde. Então vamos começar já, para não perder muito tempo. Joana, vamos começar então o nosso bate-papo. Que tópico que a gente vai abordar primeiro? Boa tarde a todos, muito bem-vindos ao nosso IDEC Bate-Papo. Bom, primeiro o bate-papo está dividido, né, como o Carlos falou, nosso gerente técnico aqui do IDEC, dicas e direitos na hora da contratação de um plano de saúde. E acho legal a gente começar agora falando primeiro das dicas, né? O que levar em consideração quando você vai contratar um plano de saúde. Dicas de como pesquisar as operadoras, o que levar em conta, os aspectos, né? Então, a gente acha que é muito importante que o consumidor faça uma escolha muito consciente e de acordo com essas necessidades quando vai contratar qualquer tipo de serviço, mas especificamente também no caso de planos de saúde. Então, antes do consumidor começar a busca, é bom ele ter em mente quais são suas necessidades, né? Então, verificar se ele vai fazer um plano só para ele ou para o seu grupo familiar, qual que é a faixa etária das pessoas que compõem esse plano, que iriam compor esse plano, porque isso vai influenciar no preço, como a gente vai ver mais para frente. Então, comparar as ofertas que ele vai receber. E também, uma coisa muito importante, depois que ele já verificar mais ou menos qual vai ser o perfil de consumo dele, ele pesquisar a reputação das operadoras. Ou ele pode primeiro pesquisar aquelas que ele já tem em mente, ou esperar para ver se tem mais ofertas. Ele pode contratar ou não um corretor ou uma administradora de benefícios para fazer essa contratação para ele. E verificar. Então, tem vários canais. E onde que ele pode, Joana, verificar essa reputação das empresas, das operadoras de plano de saúde? Porque embora a gente não considere, nós no IDEC não consideremos plano de saúde ou saúde como uma mercadoria qualquer, mas enfim, existem instrumentos aí, como existem para outros produtos e outros serviços, para ele avaliar. Que tipo de fonte ele pode recorrer para avaliar isso? Bom, o consumidor ele pode procurar em tem uma série de órgãos e entidades públicos e privados que fazem rankings de reclamação de fornecedores de serviços, inclusive os planos de saúde, e cada um leva em consideração uma metodologia para fazer esse ranking, né? Então, por exemplo, o consumidor que entrar no site da ANS, ans.gov.br, ele consegue ver o ranking de reclamações da ANS e ver quais operadoras estão entre as mais reclamadas, verificar se aquelas operadoras que ele estava buscando são as mais reclamadas, as menos reclamadas, e comparar esse tipo de reclamação de acordo com as operadoras de mesmo porte e segmentação. Então, se são operadoras pequenas, como elas estão em relação às pequenas, e em relação às grandes e de médio porte também. É uma busca fácil de fazer? É uma busca relativamente fácil.
E ele também pode consultar outros órgãos públicos que fornecem o ranking de reclamação, os PROCONs dos municípios, mas também o SINDEC, que consolida os dados de alguns dos PROCONs, e que você pode fazer uma busca por fornecedor, né, nos dados do SINDEC, coloca os estados que você quer saber os problemas, né. Também é um bom canal para você verificar. E também em sites privados mesmo de reclamação que fazem esse serviço, que avaliam a reputação das empresas. É bom para que o consumidor não confie só em uma fonte, porque muitas vezes em um ranking a operadora pode estar mal posicionada, mas em outros ela está bem posicionada. Então é bom ele se cercar de várias fontes de informação sobre a reputação dessas operadoras, porque ele pelo menos vai saber onde ele está pisando, né, ao contratar aquele plano de saúde. Se ele vai ter que, de repente, acionar a justiça, ver que é uma operadora que não responde muito às demandas no primeiro momento, né, num contato administrativo, com a auditoria. Então, é muito interessante do consumidor verificar isso. Tá. Só para quem está nos acompanhando, que a Joana falou do SINDEC, o SINDEC é o Sistema Nacional de Informações do Consumidor. Ele reúne o dado de mais de 400 PROCONs no Brasil. Então, ele reúne aí as informações. Não é muito difícil, você pode ir na internet, num programa de busca, no Google, por exemplo, digitar lá SINDEC, SINDEC, SINDEC 2015, e você consegue chegar na página do SINDEC, em que você escolhe a unidade da federação ou a cidade e vai poder ver a reclamação, os índices de reclamação, né? Então, ou então, para quem está nos acompanhando aqui do estado de São Paulo, ou de outros estados, às vezes os PROCONs de cada estado ou de cada cidade mantêm no ar, online, uma lista de reclamações. O PROCON de São Paulo, por exemplo, tem a lista de reclamações acumulada do ano, ou dos últimos 12 meses, ou dos últimos 60 dias. A pessoa pode olhar lá, online, e então a gente está falando aqui, né, Joana, que nesse caso, como em outros, aliás, mas nesse caso a internet é um importante aliado na hora de pesquisar, quer dizer, depois que a pessoa fez o dimensionamento aí, que a Joana falou, ela vai pesquisar a reputação das empresas. Tá, legal. Bom, aí, depois de ter consultado esses rankings, né, procurado nas bases dos PROCONs e tal, o que é importante, né, Joana, para saber em termos de, enfim, né, a oferta que vai ter, o preço, né? Que tipo de dica que é importante a pessoa saber? A do preço é muito importante que o consumidor tenha em conta o preço, né? Porque vai impactar no acesso dele aos serviços de saúde. E aí, quando a gente está falando de preço, é muito importante a gente explicar muito bem que o preço de um plano de saúde, ele não é só aquele preço inicial que a operadora está te vendendo no momento da contratação. É importante o consumidor saber que ele tem 2 tipos de modalidade de planos de saúde, que é o individual familiar e o coletivo. Então, o individual familiar é aquele plano que a pessoa, consumidor mesmo, vai fazer o contrato com a operadora. Ele assina o contrato. Então, vai ser a pessoa física com a pessoa jurídica. E aí, ele pode incluir ou não a família dele, fazer um plano familiar. Vai ser os dependentes, né? Que podem ser o cônjuge e os filhos, são os dependentes obrigatórios, mas ele pode negociar com a operadora, incluir outros dependentes, como ascendentes, pai, mãe, ou até mesmo avós. Esse aí é aquele mais caro, né, Joana? Quando você entra no plano individual e o familiar, é um plano de entrada mais caro, não é isso? Exatamente, é um plano com um valor bem mais caro quando você compara com a outra modalidade, que é o coletivo. E aí pode ser o coletivo empresarial, aquele que o empregador fornece para o empregado. O empregador pode pagar uma parte da mensalidade, a integralidade dela, ou não pagar nada daquela mensalidade. Ele pode simplesmente dar como benefício ao empregado a possibilidade de contratar um plano empresarial com a operadora. E o coletivo por adesão, que é o que é coletivo por meio de uma associação ou um sindicato. Então, não é o consumidor que vai assinar esse contrato de plano de saúde com a operadora. É aquela outra pessoa jurídica, ou a associação, ou o sindicato. E aí o consumidor, ele tem que verificar, porque esses planos, eles têm um valor inferior inicial de contratação quando você compara com um plano individual. Mas eles
como a gente estava falando, o preço do plano não para aí. Ao longo dos anos, o consumidor vai sofrer vários reajustes. Um deles é anual, então todo ano vai ter esse reajuste anual, que tem uma diferença quando você compara plano individual familiar com coletivo. O reajuste anual, ele tem uma regulação diferente pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a agência reguladora de planos de saúde. Essa agência só fixa um valor teto para os reajustes anuais nos casos dos planos individuais familiares. Os planos coletivos não têm um valor teto fixado. Então, o consumidor muitas vezes é surpreendido com um valor muito alto de reajuste. O IDEC já fez várias pesquisas sobre isso, constatou que os reajustes são altíssimos, e se o consumidor que tem um plano coletivo, então aquele plano empresarial ou coletivo para adesão da associação, do sindicato, da entidade de classe, foi surpreendido com um reajuste anual muito alto, que a gente recebeu algumas perguntas sobre isso, né? Sobre reajuste. Embora não esteja ligado muito à contratação, está ligado ao fator preço da contratação. Sim. Quando for muito alto de uma vez só e o consumidor não conseguir entender muito bem como que foi aquele reajuste, ele pode procurar o Poder Judiciário, porque o Código de Defesa do Consumidor dá direito de você anular reajustes de qualquer serviço que não sejam claros e adequados para o consumidor, então a informação sobre esse reajuste, ou que representam obrigações excessivamente onerosas ao consumidor e vantagens manifestamente excessivas para os fornecedores de serviços. Então a gente fez aqui uma pesquisa do IDEC de 2013, analisou várias ações judiciais sobre reajuste de plano coletivo e verificou que na maioria das vezes os juízes dão ganho de causa para o consumidor. Tá. Quer dizer que então é isso, quer dizer, não é só o preço inicial que é importante levar em consideração, né? Às vezes você está pagando mais barato na entrada, mas depois vai ter uma série de aumentos que vai talvez tornar esse plano mais caro do que o individual e familiar. E aqueles folhetins que a gente recebe, Joana, na rua, aqueles planos que custam muitas vezes R$80, a pessoa olha aquilo lá e acha que é uma maravilha, né? Então, isso aí é o quê? É plano coletivo? Na maioria das vezes, é um plano coletivo. Porque a pessoa que escolhe ter um plano individual, ela falou, não, então eu quero ter um plano que eu tenho um reajuste que eu sei que vai ter um limite. Não quero ter que procurar o Poder Judiciário para anular reajuste todo ano. Ela vai verificar que, graças a essa regulação diferente para o consumidor, as operadoras não estão ofertando o plano individual familiar. Então, é raríssimo você conseguir achar uma operadora que oferta o plano individual familiar. A gente, no IDEC, fez uma pesquisa, né? Tentou verificar todos os planos individuais familiares que a ANS coloca como disponíveis no seu site, verificou que menos da metade... Realmente, quando você entra em contato com a operadora, está disponível para contratação. Então, realmente, a gente volta a bater naquela tecla que é super importante que a agência reguladora continue fixando um valor teto, passe a fixar um valor teto para os planos coletivos também, porque todos os consumidores têm direito. Sim. Então, olha, pessoal que está nos acompanhando aí, para ficar bem atento, esses folhetins que a gente recebe no farol, tá na rua, quer dizer, não são planos individuais familiares, tá? Em geral, são planos coletivos, como a Joana acabou de explicar, por adesão, que na hora que você ligar para o corretor, ele vai perguntar qual é a sua profissão, e aí você vai entrar num plano coletivo, que pode ter um preço de entrada baixíssimo, às vezes é isso, da ordem de 50, 60, 70, 80 reais, mas que depois tem um outro lado que a Joana vai falar também, da cobertura, né, da rede, que é às vezes muito pequena, ou também ele pode ter reajustes aí ao longo do tempo e você vai ser muitas vezes surpreendido. Então, Joana, aí acho que um pouco a gente já passa para né, diferenciamos aí o individual familiar do coletivo, que é o que mais tem hoje, né, no Brasil. E aí a gente passa para esses outros assuntos que a gente levantou aqui, né, o tipo a segmentação, né, e a rede de atendimento e a abrangência, que são as coisas que contam na hora de contratação, né? Isso. Então, quando a gente está pensando em adequar um plano às suas necessidades, o consumidor tem que saber que tipo de oferta ele vai ter, porque muitas vezes o que a operadora está oferecendo para você é um pacote completo, e às vezes você não precisa daquele pacote completo. Então, é importante saber que tem. Em questão de
Cobertura, a segmentação de cobertura, ela pode ser nacional, você vai ter cobertura para casos de urgência e de emergência, e de casos que não sejam de urgência e emergência, você pode fazer uma consulta de rotina, um exame de rotina, no território nacional todo. Ou você pode ter um plano estadual dentro do seu estado, ou de grupos de municípios, então alguns municípios de um estado, você pode escolher, muitas vezes, quais municípios você quer, ou um plano só municipal, que só vai te dar atendimento naquela cidade. Naquela cidade. E é mais importante que o consumidor saiba que é um direito dele ter cobertura em urgência e emergência. Urgência e emergência, de acordo com a lei de planos de saúde, é quando tem risco de vida ou de lesão irreparável, ou uma complicação no processo gestacional, um acidente pessoal. Nesses casos, por mais que você tenha um plano municipal, a operadora não pode te negar o atendimento se você estiver fora do seu município. O atendimento de urgência e emergência para todo mundo tem que ser nacional. Mas quer dizer, então, que eu tenho lá um plano, vamos supor, restrito à capital, São Paulo, sei lá, Curitiba, e eu estou numa outra cidade. E eu passo mal, tenho algum problema, que seria um caso de urgência ou emergência, é isso? Então, mas qual hospital é obrigatório? Quem é obrigado a me atender? Então, nesse momento, depende muito do caso do consumidor. Se ele tiver condições de entrar em contato com a operadora e perguntar, olha, qual desses hospitais aqui pode me atender? Eu estou fora, mas é uma situação de urgência e emergência. Ela tem que fornecer. Se ela não fornecer, ele pode ir em qualquer um, porque a obrigação dela é cobrir o procedimento. Então, a partir do momento que ela não indica, o consumidor tem o direito de cobertura de qualquer forma. Agora, se ele nem conseguir fazer esse contato, porque muitas vezes é um acidente de carro, a pessoa, né, não tem como, né, ligar para a operadora, entrar em contato. Assim, nesses casos, se ele tem uma cobertura de urgência e emergência nacional, de acordo com a própria regulação da ANS, o consumidor pode se dirigir ao hospital mais próximo, público ou particular, e a operadora depois terá que arcar com os custos desse atendimento. Tá, legal. Então, do ponto de vista de território, a Joana já explicou um pouquinho as diferenças. E que outro tipo de segmentação tem nos planos? Tem a segmentação da abrangência de atendimento. Então, pode ser ambulatorial, que é só consulta e exame, hospitalar, que é só internação, e a hospitalar pode ser com ou sem obstetrícia, que aí dá direito ao parto. Então, o consumidor, muitas vezes, ele pode escolher que tipo de segmentação ele quer. Por exemplo, um casal que vai contratar um plano de saúde e não tem a menor intenção ou condições mais de ter um filho. Não precisa contratar a segmentação obstetrícia. Com obstetrícia, mas ele tem que verificar, de repente, se ele não está pagando a mais por uma segmentação que não seja necessariamente interessante para ele, né? De acordo com as suas necessidades. Sei. E, por fim, a última coisa que o consumidor tem a nossa última dica para você analisar as características dos planos de saúde é a rede, né? Porque, como você estava dizendo, muitas vezes os planos, eles colocam um valor baixo, né, de contratação. Além da pessoa poder ser surpreendida com reajustes, ela pode, de repente, estar contratando um plano com pouco hospital, pouco laboratório, pouco médico. Os laboratórios, os prestadores médicos, os hospitais são muito longe, né, da casa do consumidor, muitas vezes em outro município. Então, a ANS, a Agência Reguladora dos Planos, ela colocou uma obrigação dos planos de colocar para todo mundo na internet, consumidores ou não dos seus serviços, o nome do plano e a rede desse plano. Então, quando você tiver uma oferta de plano ou estiver comparando entre dois produtos, você entra no site dessas operadoras e coloca o nome do plano que você está pensando em contratar e verifica quais são os médicos, são bastante médicos, quais são os laboratórios, de renome, você quer um laboratório de renome ou não no seu plano, faz questão, onde eles ficam, os hospitais também, para verificar se fica perto do seu trabalho, da sua casa, ou até mesmo dentro do seu município, como muitas vezes não acontece. E assim o consumidor consegue também até usar como critério de desempate, muitas vezes, né? Duas operadoras com preços iguais, né? Não vão colocar carências, e aí você vê que, de repente, uma tem uma rede mais interessante, e hoje o consumidor tem essa possibilidade de fazer isso antes da contratação. Antes dessa norma, e o consumidor só recebia o livrinho depois que ele contratava. Ele tinha que confiar um pouco
na palavra de quem estava vendendo o plano para ele, né? Corretor, no caso. Né? Ou o representante comercial da própria operadora, ele não tinha nenhuma garantia, assim, de verificar o todo daquela rede. Entendi. E essas informações, o consumidor pode verificá-las no site da ANS ou no site das operadoras? É no site das operadoras. No site das operadoras, tá bom. Cada operadora vai colocar todos os seus planos e todos os prestadores vinculados a esses planos. Quer dizer que se eu chegar lá no site de um operador e não tiver isso, pode denunciar para a ANS. Eu já posso desconfiar que não é uma boa coisa, certo? Exatamente. Fora que essa operadora está passível de sofrer uma multa, porque agora isso é uma obrigação. Entendi. E só para voltar um pouquinho no ponto anterior que você tinha falado, que tem a diferença de ambulatorial, hospitalar e com sem obstetrícia. Só para... É uma diferença grande de preço, por exemplo, se eu não quero um plano com obstetrícia para minha família, isso tem uma diferença grande de preço, você sabe dizer? Significativo, vale a pena pesquisar? Vale a pena pesquisar, mas não dá para ter certeza, porque é um estudo interessante para ser feito, se realmente as operadoras não fazem uma espécie de combo, né? Leve todas as segmentações e dão um desconto. Eu acho que mas assim, a gente não tem esses dados por enquanto aqui. Ok. E isso vale para o plano tanto individual, familiar, como coletivo, é isso? Exatamente. Essa diferença, tá bom. Essas segmentações de cobertura e de abrangência geográfica dos contratos são as mesmas para individual ou coletivo. Tá certo. Bom, a gente aqui está chegando a nossa quase meia hora, né, de 25 minutos aqui do nosso bate-papo online. E nós estamos tentando contemplar, então, todas as perguntas que apareceram. Até agora, a gente pode eventualmente voltar para algum tópico específico que apareça, mas agora a gente já estaria mais ou menos adentrando numa segunda parte, né, Joana? Um segundo bloco de perguntas que a Joana reuniu aí, e a gente está chamando o bloco de direitos, né? Direitos do consumidor na hora, então a Joana já falou as principais dicas na hora de contratar, e então agora é na hora, depois que você contrata, então, aí você vai estar atento a isso que a gente vai falar agora dos direitos, né? Então, nesse rol de direitos, e isso também precisa estar bastante atento, né? Tem vários assuntos, como carência, né? Aquelas coisas que a operadora pode ou não exigir como informação de você na hora de fechar o contrato. Então, a Joana vai falar um pouquinho disso. Vamos tocar primeiro, então, né, Joana, no assunto de carência, né? Então, explicar o que é essa carência, quais são os direitos, né? Muita gente trouxe essas perguntas, né, que se inscreveram e mandaram as perguntas antes da realização do bate-papo sobre carência. Então, o que é a carência? Em primeiro lugar, a carência, ela é um período, depois da contratação, que você não vai poder usar os serviços do plano. Ela existe porque o contrato de plano de saúde, ele é um seguro. E no contrato de seguro, você está transferindo um risco, que é um evento que pode acontecer ou não. Então, as operadoras, no momento que foi feito a lei de planos de saúde, o marco regulatório do setor de planos de saúde, conseguiram colocar na lei de planos de saúde esse período de carência, porque elas dizem que isso ajudaria a fazer o equilíbrio econômico-financeiro desse contrato de plano de saúde. Por exemplo, alegando que, de repente, quem fizesse um plano de saúde começasse a pagar mensalidades durante um curto período de tempo, porque acabou de contratar, e já começasse a usar um monte de procedimentos, ela não teria como fechar essa conta, né? Então, a carência existe justamente por conta dessa necessidade de ter um equilíbrio econômico-financeiro no contrato de plano de saúde. E aí a lei de planos de saúde estabeleceu que tudo bem, pode ter carência, mas ela colocou prazos, para que as operadoras não colocassem carências muito grandes e os consumidores se desvirtuasse esse uso dos serviços de planos de saúde. Aí os prazos que estão na lei de planos de saúde urgência e emergência, que como a gente disse, é risco de vida ou lesão irreparável, ou acidente pessoal, complicação no processo gestacional, é 24 horas da assinatura do contrato.
Então, a partir do momento que você assinou o contrato, 24 horas depois, se você sofrer qualquer acidente ou estiver numa situação de urgência e emergência, tem que ter o atendimento completo até você ter alta, até sair dessa situação. Nesse caso, não há... Quer dizer, a carência é 24 horas só. 24 horas, realmente é bem... quase imediato a assinatura do contrato, né? Depois tem parto. Parto é 10 meses, para evitar também, como a transferência do risco envolve um evento futuro e incerto, se você contrata o plano já sabendo que está grávida, o evento já é certo. Então, eles dão esses 10 meses para ser o processo gestacional, né? E qualquer outra coisa que não seja, a lei coloca que qualquer outra coisa que não seja urgência, emergência ou parto, vai ser 6 meses a carência. Então, exames, por exemplo. Consulta, cirurgia que não seja de parto ou de urgência e emergência vai ser por 6 meses a carência. Mas na prática, muitas das operadoras, elas diminuem esse prazo de carência, né? Então, eu vou falar mais para frente, mas em 2013 o IDEC contratou vários planos de saúde. Foram 9 planos de saúde individuais das maiores operadoras que atuavam aqui em São Paulo, e a gente verificou que quase nenhuma mesmo colocou esse prazo de carência. Eram planos individuais familiares, né, onde, teoricamente, o consumidor tem menor poder de barganha, né. Muitas operadoras colocaram 30 dias, mas o parto não, o parto foi 10 meses mesmo. E também tem a cobertura parcial temporária. Então, a cobertura parcial temporária, ou agravo, ela é uma espécie de carência. Ela, novamente, vem com essa necessidade das operadoras terem um equilíbrio nessa prestação de serviços dos planos de saúde. E ela funciona assim: quando o consumidor vai contratar um plano de saúde, se ele sabe ter uma doença ou uma lesão pré-existente, ele vai ficar 2 anos sem usar alguns procedimentos relacionados a essa doença ou lesão pré-existente. Como é que ele sabe, Joana, quais são os procedimentos? Sei lá, vamos supor, a pessoa tem uma doença crônica, né? Um diabetes, um câncer, alguma coisa, uma doença crônica qualquer. Ou insuficiência renal, enfim, ele... Quer dizer que essa cobertura parcial temporária se refere a isso. Só a isso. Uhum. Só a doenças que ele saiba ter. Então, por exemplo, você recebeu um diagnóstico. Claro que você sabe que você tem essa doença, você já faz o tratamento. Sim. Então, você sabe que você tem essa doença. E aí, não é todo e qualquer procedimento relacionado a essa doença, não. São só 3 tipos de procedimentos. Toda e qualquer cirurgia, ou leitos de alta tecnologia, que varia de acordo com o hospital, o que ele considera de alta tecnologia ou não, e procedimentos de alta complexidade. Os procedimentos de alta complexidade, eles estão numa lista da ANS, que é o rol de eventos e procedimentos que devem ser cobertos pelos planos de saúde. Então, é uma lista com todos os procedimentos que a ANS entende serem de cobertura obrigatória pelos planos. Uhum. Um pequeno parênteses: se o procedimento não estiver no rol, o consumidor mesmo assim tem direito, a partir do momento que esse procedimento é necessário para curar o consumidor de alguma doença ou garantir sua saúde. E aí, ao lado de cada um desses procedimentos, está escrito se ele é considerado de alta complexidade ou não. Só que quem determina isso é a ANS. E ela ainda está estudando, né, como que ela vai passar a verificar se um procedimento é de alta complexidade ou não. O IDEC, quando foi nessas reuniões de consultas de câmaras e grupos técnicos, já deixou bem claro que alta complexidade não pode ser fator custo para a operadora só. Senão, qualquer procedimento que seja muito caro para a operadora, as pessoas ficariam sem usar 2 anos. Mas, enfim, sobre a cobertura parcial temporária, é isso. Então, o consumidor que sabe ter a doença ou lesão pré-existente à contratação do plano de saúde vai ficar 2 anos sem usar esses 3 tipos de procedimentos relacionados a essa doença ou lesão pré-existente. Se, por 2 anos, quer dizer, só para pegar um exemplo hipotético, eu tenho um problema renal, então eu tenho que fazer hemodiálise, né? A cada 2 dias eu tenho que fazer sessões de diálise. Quer dizer que esse tipo de sessão não é coberta por um plano, é isso? Eu não posso dizer com certeza, porque se a diálise não for de alta complexidade e não se enquadrar como leito de alta tecnologia, nem como uma cirurgia, depende muito de como a classe médica, né, enquadra a diálise. Mas se ela não representar
Cirurgia, leito de alta leito de alta tecnologia, procedimento de alta complexidade, ela vai ser coberta, mesmo que relacionada a uma doença ou lesão pré-existente. Por exemplo, a consulta com um urologista ou nefrologista. Ela será coberta. Ela seria coberta. Mas se eu precisar de uma cirurgia, não. Não, qualquer cirurgia relativa àquele problema renal, por exemplo. E se depois que você contratou o plano, surgiu outra doença, como ela não é anterior à contratação do plano de saúde, ela não é pré-existente, o consumidor vai ter direito a cirurgia, leito de alta complexidade, leito de alta tecnologia, desculpa, e procedimentos de alta complexidade ligados a essa doença também, a nova, porque ela não existia antes da contratação. E com relação a essa cobertura parcial temporária, você falou aí agora há pouco que na pesquisa que o IDEC fez, né, há 3 anos, a gente percebeu que as empresas abriam mão de carência. No caso dessa cobertura parcial temporária, o consumidor pode negociar isso com doenças pré-existentes? É possível? Ele pode, digamos, antes de assinar um contrato, já declarar, eu tenho hipossuficiência renal, enfim, mas eu gostaria de saber se eu vou ter cobertura de tais e tais coisas. É possível negociar isso? Ou como é? É possível, mas depende da operadora. Então, a ANS colocou, com base na lei de planos de saúde, quando eles instituíram a cobertura parcial temporária, eles colocaram uma opção que as operadoras poderiam ou não fornecer ao consumidor, ao invés de tolir o direito de usar aqueles procedimentos por 2 anos. Que seria uma coisa que chama agravo, foi instituído pela própria lei de planos de saúde e pela futura regulamentação da ANS, que é o seguinte, é um valor que o consumidor vai pagar quando ele vai contratar o plano, e que depois que ele paga esse valor, ele pode usar esses procedimentos nos primeiros 2 anos de plano. Só que esse valor geralmente é altíssimo e quase inviabiliza mesmo que o consumidor pague a mensalidade e o agravo para usar... O agravo é pago mensalmente? Não, como é que é isso? Só para saber. Olha, eu acho que ele pode ser pago, vai ser uma questão de negociar, né? Tá. Então pode ser de uma vez ou parcelado, não sei como as operadoras costumam colocar isso. Mas na prática a gente verifica que é muito raro alguém aceitar o pagamento do agravo, porque se for ver o custo particular daquele procedimento, daquela cirurgia, muitas vezes nem compensa o valor do agravo. E ainda é uma opção da operadora te oferecer ou não. Então, a maioria das pessoas realmente acaba cumprindo a cobertura parcial temporária. E também Entendi. É legal a gente colocar que quando a gente falou dos tipos de planos, o individual, familiar ou coletivo, eles têm algumas regras diferentes sobre carência e cobertura parcial temporária. Então, quem entrar num plano coletivo, ou seja, é aquele que o consumidor entra porque uma outra pessoa jurídica contratou o plano de saúde com a operadora de planos. Quando ele entrar num plano coletivo empresarial, aquele que o empregador fornece ao empregado, se esse plano tiver mais de 30 vidas, então mais de 30 pessoas atreladas a esse plano, a operadora não vai poder colocar nem carência, nem cobertura parcial temporária para o consumidor que entrar 30 dias após o aniversário do contrato ou a celebração do contrato entre o empregador dele e a operadora de planos de saúde, ou 30 dias após o início de vínculo do consumidor com o empregador, a pessoa jurídica contratante. Então, ele consegue entrar nesse plano de saúde sem cumprir nem carência, nem cobertura parcial temporária. Certo. Agora, quem tem um plano de saúde coletivo por adesão, tem direito a entrar sem carência, mas pode colocar cobertura parcial temporária. Também, se entrar num coletivo por adesão com mais de 30 vidas, desde que ingresse nesse plano em até 30 dias da assinatura desse contrato entre a associação e sindicato ou operadora. Então, é uma das coisas que o consumidor pode levar em consideração também na hora de contratar um plano de saúde, né? Na hora de optar entre um plano coletivo com menos de 30 vidas ou mais de 30 vidas, por exemplo. Nossa, mas então a gente está vendo aí quantas variáveis são importantes observar, né? Para a pessoa escolher entre um plano, se individual, familiar ou coletivo, se coletivo menor de 30 vidas, enfim, tem muita coisa que realmente, né, para quem está querendo, por exemplo,
contratar um plano para imediatamente lançar a mão, né, desfrutar de serviços, de exame, de sessões, de ter algum tipo de terapia, tem que estar bastante atento, porque muitas vezes a pessoa pode, né, quebrar a cara, achar que tem o direito e, infelizmente, né, a gente está vendo aí que tem várias restrições, né? A regulação ela é muito fragmentada e muito específica para cada tipo de situação, e isso é uma questão que dificulta não só a compreensão do consumidor, mas de todas as envolvidas com essa regulação, Sim. né? Cria uma situação de insegurança muito grande. Então, é realmente importante que a gente tenha em vista que todos os consumidores têm direitos, né? Sim. Então, acho que nessa questão seria importante que tivesse uma regulação igual, garantidora de direitos a todos. Uma coisa mais simplificada, né, Joana? Não é à toa que essa é uma das áreas mais reclamadas no Brasil todo, e especialmente a mais reclamada no IDEC há mais de 12 anos, na verdade, né? Então, porque são tantos os meandros, tantas as variáveis, restrições e direitos, e, enfim, em cada situação, que realmente o consumidor precisa se orientar muito bem, se informar bastante bem, para poder contratar um plano. Por isso também, daí uma das razões da gente ter escolhido isso como tema do nosso bate-papo aqui, né? Então a gente pode, né, o outro tema aqui dentro dessa questão dos direitos, não é isso, Joana? É a questão do que pode ser pedido, né, pela operadora quando a gente contrata um plano de saúde. O que ela pode exigir de mim, né, como informação? Bom, então, um dos principais direitos dos consumidores nesse quesito contratação de planos de saúde é saber quando que a operadora pode colocar uma cobertura parcial temporária para ele, né? Então, a cobertura parcial temporária, ela é colocada para o consumidor aqueles 2 anos, sem usar o plano, alguns procedimentos do plano, quando você sabe ter uma doença ou lesão pré-existente, a contratação desse plano de saúde. O procedimento para uma operadora colocar essa cobertura parcial temporária para o consumidor é a partir de um documento, de um preenchimento de um documento no momento da declaração. E esse documento chama Declaração de Saúde. É um documento padronizado pela ANS, ela tem uma resolução normativa que trata da declaração de saúde, onde, de acordo com a própria resolução da ANS, a operadora só pode perguntar para o consumidor se ele sabe ter uma doença ou lesão pré-existente à contratação daquele plano de saúde e qual doença é essa. Ela deixa muito claro na declaração, na resolução normativa que fala da declaração de saúde, que a operadora não pode perguntar hábitos de vida do consumidor, se ele faz exercício, se ele bebe, se ele fuma, enfim, nenhum hábito de vida. Não pode perguntar se ele faz uso de algum medicamento, porque isso não é saber se você tem uma doença ou lesão pré-existentes. E também não pode perguntar nem sintomas. Por exemplo, você sente dores de cabeça recorrentes? Também não pode perguntar isso para o consumidor na declaração de saúde. Muito menos se o consumidor responder essa pergunta, colocar uma cobertura parcial temporária com base nisso. A cobertura parcial temporária só pode ser colocada com base na declaração de saúde, numa doença declarada nesse documento, que o consumidor saiba ter antes da contratação. E a gente verifica que, na prática, as operadoras perguntam um monte de coisas que são proibidas na declaração de saúde, né? Então, na pesquisa que o IDEC fez, aquela que contratou 9 planos, mas com maior número de consumidores na cidade de São Paulo, de 2013, a gente verificou que todas as declarações de saúde, no mínimo, perguntavam o peso e a altura do consumidor. Já como uma condicionante de ter obesidade, hipertensão, se precisar de uma cirurgia bariátrica, que há alguns anos atrás era um dos procedimentos mais reclamados, mais negados pelas operadoras de plano de saúde. Então, já essa pergunta já não pode ser colocada. Quer dizer, elas não podem perguntar nem peso e altura. Nem peso e altura. Só se eu tenho consciência de ter um conhecimento de ter uma determinada doença e qual é essa doença. Exatamente. E como é que a gente pode saber tem algum lugar que o consumidor possa ver o documento padrão de declaração de saúde? Será que isso tem no site da ANS? A declaração de saúde, ela não tem um modelo fechado.
ao contrário de outros documentos que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ela tem, assim, diretrizes, então ela não pode perguntar esses sintomas. Então, de acordo com essa resolução, pelo menos no meu entendimento, a operadora só pode fazer o seguinte, ou deixar um campo em branco para o consumidor preencher a mão mesmo. Você sabe ter doença, lesão pré-existente? Qual? Aí ele escreve. Ou ela pode perguntar, você tem hipertensão? Você tem diabetes? Você tem algum tipo de câncer, por exemplo? Especificar para ele marcar sim ou não, mas não pode colocar essas perguntas sobre hábitos de vida. E justamente... Jonas, só para perguntar uma coisa rapidamente. Quem faz quem leva para o consumidor preencher essa declaração de saúde é um corretor? Não pode ser um médico, é óbvio, né? Olha, é o seguinte... Porque se for um médico, ele já vai perguntar outras coisas, inclusive. O que é interessante você ter perguntado isso, porque realmente essa resolução da ANS que fala da declaração de saúde diz o seguinte, que se o consumidor tiver uma dúvida para preencher esse documento, ele pode, se ele quiser, pedir um auxílio de um médico. Esse médico pode ser da operadora, né? Então, ela que pagaria com os honorários dessa consulta que ele faria para o consumidor, ou um médico de confiança dele, né? E pode ser lá, aquele médico da família, que o consumidor já se consulta. Só que aí quem vai pagar com os honorários do médico seria o consumidor, porque ele não é vinculado à operadora. Mas essa possibilidade é só se o consumidor quiser, uma faculdade dele. Ele está inseguro. Agora, o que a gente verificou? Que as operadoras de saúde, quando idosos vão contratar planos de saúde, elas falam que é uma obrigação para contratar o plano de saúde fazer essa consulta com o médico que chama entrevista qualificada. E aí já é abusivo, porque é uma faculdade do consumidor, não pode ser imposto para ele, né? Entendi. E por que é importante, né? Saber da declaração de saúde. Porque se o consumidor também tem uma contrapartida, ao mesmo tempo que a operadora não pode perguntar coisas como hábitos de vida, sintomas, uso de medicamentos, o consumidor também não pode deixar de declarar uma doença que ele saiba ter antes da contratação do plano de saúde. Porque se ele fizer isso e a operadora comprovar depois da contratação que ele realmente sabia ter a doença ou lesão pré-existente, ela pode denunciar o consumidor na ANS, vai ser instaurado um processo administrativo. Se a ANS realmente concluir que aquele consumidor não declarou uma doença que ele sabia ter, escondeu, né, no plano de saúde, aí isso pode ser configurado uma fraude e ser motivo ou da operadora de cumprir os 2 anos de cobertura parcial temporária, ou se ela quiser, ela nem pode nem fazer isso e simplesmente cancelar o seu plano de saúde individual familiar. Tá certo. E coletivo também, no caso. Tá. Que outro tipo de documento padronizado, né, pela ANS que o consumidor pode recorrer no momento de assinatura do contrato com a operadora, Joana? Quando ele vai preencher essa declaração de saúde, como isso uma declaração incorretamente preenchida pode ser muito prejudicial ao consumidor, tanto por ele ficar 2 anos sem usar um procedimento que não era uma doença ou lesão pré-existente, ou por ele ter o risco de ter um plano cancelado, caso ele não coloque a doença, a ANS criou um documento, esse sim padronizado, que tem assim, a ANS padroniza até o tamanho da fonte, da letra que tem que ter naquele documento, chamado Carta de Orientação ao Beneficiário. Esse documento, basicamente, ele vai falar todos esses direitos que a gente falou aqui, explica o que é a carência, o que é a cobertura parcial temporária e o que a declaração de saúde pode te perguntar ou não. Esse documento é para caso, de repente, o consumidor não saiba dos seus direitos, ou a pessoa que está vendendo o plano de saúde, corretor, representante comercial da operadora ou de uma administradora de benefícios, também não falou esses direitos para o consumidor, aí tem esse documento elaborado pela própria ANS, com o logotipo da ANS, que fala todas essas questões de carência e cobertura parcial temporária, e que tem que ser colocado, de acordo com a regulação da ANS, justamente, se é para orientar o preenchimento da declaração de saúde na folha imediatamente anterior do contrato à declaração de saúde.
porque senão, como a gente até verificou na pesquisa que a gente fez de contratação de plano de saúde, não adianta ter a declaração de saúde e a carta que orienta o preenchimento dela, né, tá na última folha do contrato, como algumas operadoras fizeram. Então, quer dizer, ela tem que disponibilizar esse documento antes da declaração de saúde, enfim. Exatamente. É para guiar o preenchimento da declaração. Acha esse documento também no site das operadoras? Acha no site da ANS. Da ANS, tá. Esse documento é um anexo da Resolução Normativa 162 de 2007. Tem que entrar no site da ANS, no campo de legislação, colocar Resolução Normativa 162 de 2007, e aí o anexo dessa resolução traz o modelo. As operadoras basicamente têm que imprimir aquele documento e entregar para o consumidor. E a gente verificou, né, que a maioria das operadoras não colocou isso, apenas 2 apresentaram essa carta duas de 9, que a gente pesquisou em 2013, apresentaram essa carta em estrito cumprimento à resolução normativa da ANS. 2 de 9. 2 de 9. E a cada denúncia de não cumprimento dessa resolução normativa, a operadora pode ser multada em R$25 mil. Tá certo. Bom, então, a gente está vendo aí que tem um monte de coisa para o consumidor buscar, né? De preferência, tentar achar no site do ANS. Puxa, a ANS podia facilitar botar essa carta de orientação ao beneficiário logo na página de entrada dela, Ia ser ótimo, né? Veja aqui contratação, tem um campo no site tem contratação. Veja aqui como tem que ser o documento que vão te apresentar. Sim. Se não apresentarem, denuncie. Porque é até uma forma de trazer o cidadão, né, para participar dessa fiscalização, né, de denunciar. E aí, por fim, tem outros 2 últimos documentos que as operadoras têm que apresentar no momento da contratação. Primeiro é o Manual de Orientação para a Contratação de Planos de Saúde. É um manual que também tem um modelo fechado, é um anexo também de uma resolução normativa da ANS, que ele tem que falar para o consumidor aquelas questões que a gente colocou aqui. Diferença entre um plano individual e coletivo. Então, lá vai estar explicado. Olha, o coletivo não tem reajuste, tem uma possibilidade da operadora cancelar esse contrato com mais facilidade. Carência, o que é carência? O que é cobertura parcial temporária? O objetivo desses documentos é que o consumidor faça a escolha mais adequada e mais consciente dos seus direitos. A ANS que instituiu ele, na nossa pesquisa a gente viu que só 2 das operadoras apresentaram esse manual de contratação. Também é possível que tenha multa, né, no caso de não apresentação pelas operadoras, uma multa de R$5 mil. E, por fim, tem um último documento que as operadoras apresentam, também está relacionado à contratação, mas não é fornecido no momento da contratação. É fornecido depois da contratação, que chama Guia de Leitura Contratual. Bom, pressupõe-se que você recebeu a cópia do seu contrato no momento da contratação, como a gente vai ver daqui a pouquinho, que nem sempre acontece. E aí, como o contrato é um instrumento jurídico, que tem uma linguagem ainda mais de plano de saúde, com vários termos técnicos, por exemplo, cobertura parcial temporária, vira CPT, esse guia de leitura contratual, a intenção dele é ser um índice do seu contrato, de uma forma mais traduzida, de uma linguagem mais palatável para o consumidor, né? Certo. Então, por exemplo, vai estar lá, cobertura, aqui ele vai explicar, aqui são as consultas, exames, cirurgias, internações que você tem direito, está na página tal do seu contrato, né? Ele está querendo te traduzir o seu contrato. Mas mesmo assim, também tem um modelo, também é um anexo de uma resolução normativa da ANS, mas mesmo assim, esse guia de leitura contratual muitas vezes também traz termos bem difíceis, né? Sim. E também não apresentar, está sujeito a multa de R$5 mil. E na nossa pesquisa, 6 operadoras apresentaram esse guia. E 5 dessas 6 que apresentaram fizeram estrita observância ao modelo da ANS. Então, o que a gente percebe é que das que apresentam, realmente apresentam a maioria em estrita observância ao modelo da ANS, o que não aconteceu com os outros documentos. Quer dizer, e esse guia de leitura contratual, também é um documento que é possível achar no próprio site da ANS. Também. É um anexo também dessa resolução normativa, só que realmente é um PDF. Meio difícil de achar. É difícil de achar. Entendi. Então, seria legal realmente ter essa informação mais fácil para o consumidor. Fácil, né? Todos esses documentos aqui, se a operadora não oferecer, quer dizer, a gente pode denunciar que tem multa. Sim, é importante que a pessoa denuncie mesmo. A partir do momento que ela sabe agora, né,
que esses documentos são de apresentação obrigatória, caso eles não sejam fornecidos, denuncie para que a operadora seja multada e com isso mude sua conduta e passe a oferecer para novos consumidores. Né? Tá certo. Bom, depois que o consumidor passou por toda essa montanha de coisas, né, Joana, conseguiu entender tudo isso, que mais que é importante finalmente na contratação. Por fim, uma última coisa que a gente colocou aqui, até porque a gente pressupunha que era básico o consumidor ter a cópia do contrato de plano de saúde dele, né? Se você passou por todo esse momento da contratação para assinar um contrato, você tem que ter uma cópia desse contrato com você. Mas a gente recebeu algumas denúncias no passado, falando de pessoas que não tinham a cópia do contrato, e a gente resolveu apurar isso melhor, fez uma enquete no nosso site que teve quase 1000 votos. E aí a gente descobriu que a maioria das pessoas que tem plano coletivo, aquele que o consumidor tem, porque o empregador fornece empregado, associação, sindicato, eles não têm a cópia do contrato deles. Isso fica com a pessoa jurídica contratante. De acordo com a ANS, realmente a operadora só tem a obrigação, de acordo com a ANS, de colocar a cópia do contrato disponível para a pessoa jurídica contratante, mas para o consumidor, não teria essa obrigação. Então, a gente oficiou vários órgãos públicos com o resultado dessa enquete, porque, na verdade, o próprio Código de Defesa do Consumidor coloca que se o consumidor não tem conhecimento do contrato, a operadora não pode exigir nada do consumidor. Então, da mesma forma, primeiro porque isso é ruim para o consumidor, que ele não tem uma informação clara e adequada sobre todas as características dos serviços que ele contratou, que é um direito básico pelo código, mas também tem uma contrapartida, porque senão como é que as operadoras vão cobrar um reajuste se o consumidor nem tem o contrato com ele, né? Sim. Então, é muito importante que isso seja alterado quanto antes. Perfeito. Parece que agora, mesmo em contratos coletivos, né, o consumidor tem algum direito aí de solicitar, pelo menos para a empresa, é isso? A empresa, por exemplo, eu sou empregado de uma empresa e tem lá um plano coletivo, né, empresarial. Eu posso solicitar o RH da minha empresa, é isso? Pode solicitar, mas a cópia do contrato, mas a relação de consumo mesmo, que obriga o fornecimento dessas informações sobre as características dos produtos e dos serviços, é com a operadora. Então, do ponto de vista de direito do consumidor, ele é mais fácil exigir da operadora do que do empregador, da associação ou do sindicato, né? Porque o Código de Defesa do Consumidor coloca realmente essa obrigação do consumidor ter, como direito básico, acesso às características dos produtos, né? Então... E, Joana, desses planos que você falou rapidamente, a gente já está chegando aqui no fim da nossa conversa, mas só para esclarecer esse último ponto da cópia do contrato, esses planos coletivos por adesão, né? Vou lá, o tal planinho lá de 3 vidas, 2 vidas, eu sou arquiteto, por exemplo, então eu tenho um plano pela associação, é isso? Para quem que eu peço esse contrato? É para entidade da minha classe, é isso? Olha, você pode pedir para quem você quiser. Você pode pedir para a entidade de classe, você pode pedir direto para a operadora. Tá. O que o IDEC defende é que a operadora tem a obrigação, porque de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ela tem que ela cumpra essa obrigação de caso o consumidor opte por cobrar dela mesma, né, da operadora, ela entregue. Ela não fique fazendo esse jogo de empurra com a RH da empresa ou com a associação, falando, não sou eu que tenho essa obrigação, é a associação. O código é bem claro no momento em que ele diz que a operadora é, sim, obrigada a colocar essas informações sobre a composição dos serviços. E é claro que essas informações estão no contrato. Tá certo. Bom, acho que a gente aqui conseguiu percorrer o universo aí de problemas, de questões que foram colocadas pelas pessoas que participaram, nos enviaram as perguntas, né? Então a gente está chegando agora ao final de mais esse bate-papo, que é o primeiro desse ano. A gente pretende aí fazer vários ainda ao longo desse ano de 2016.
E então queria, bom, agradecer a Joana. Eu que agradeço a você, Carlos, por participar, a todas as pessoas que acompanharam o bate-papo, que mandaram as perguntas antes, foi super importante para a gente conseguir montar uma apresentação bem estruturada mesmo, contemplando todos os assuntos que as pessoas mais querem saber mesmo. Legal, ótimo. Obrigado, Joana. Então, queria agradecer aqui ao Ive, que nos ajudou, nos deu apoio técnico aqui na nossa transmissão online. Agradecer de novo, como a Joana disse, as pessoas que participaram. É sempre legal receber, até com antecedência, essas perguntas, porque a gente consegue distribuir melhor o tempo, né? Contemplar todas as dúvidas. E dizer para quem nos acompanhou que várias dessas pesquisas que a Joana mencionou, que o IDEC faz anualmente em relação a plano de saúde, estão disponíveis no nosso site, né? É fácil encontrá-las, ou foram publicadas na revista, ou estão abertas no nosso site, que são algumas das coisas pelas quais a gente tenta manter o consumidor alerta e também, ao mesmo tempo, reclamar, né, pressionar as autoridades para que melhore, porque a gente sabe que a questão da saúde é uma questão muito importante, não pode ser tratado como uma mercadoria qualquer, não é isso? Então, eu queria agradecer a todos que nos acompanharam, convidar para nos visitarem sempre, visitarem o nosso site e acompanharem aí as nossas comunicações em relação aos próximos bate-papos online. Obrigado a todos e a gente vai ficando por aqui. Até o próximo bate-papo. Até lá, então.